Oi, tudo bem com você? Eu sou a Renata, seja bem-vindo ao 15 Dias para Ler e hoje aqui nós temos um vídeo mais leve, mais divertido, porque eu vou responder a tag dos 7 pecados literários. E quem me marcou nesta tag foi a Mônica, do canal O Próximo Livro é o Melhor. Muito obrigada, Mônica, obrigada pela lembrança, fiquei bastante feliz por isso. E a Mônica é uma pessoa muito admirável pelos posicionamentos dela e também pela forma como ela se expressa. Caso você ainda não conheça o canal dela, deixarei o link aqui embaixo para que você vá lá conhecer. E além de eu gostar bastante já da Mônica há bastante tempo, neste mês nós estaremos mais próximas, porque nós faremos uma leitura conjunta de um livro do Stephen King chamado Com Sangue. Eu nunca li esse autor e é um dos preferidos dela, então eu estou aí mais do que bem acompanhada para a minha primeira leitura do Mestre do Horror, como chamam. Bem, sem mais delongas, vamos às perguntas e a primeira delas é Luxúria. Qual o seu livro mais barato e também o livro mais caro? Bem, o meu livro mais caro é um que costuma aparecer em quase todos os vídeos aqui no cantinho da tela, que é este aqui. É um livro só, dividido em 10 partes. É o História da Literatura Ocidental, do Otto Maria Carpo. É um livro sobre livros, né? Eu acho o máximo que na caixa dele tá escrito aqui do lado: coleção de bolso. Imagina no bolso de quem, não é mesmo? Que cabe isso aqui. Mas enfim, dentre os livros de ficção, o meu livro mais caro é o Guerra e Paz, naquela edição da Companhia das Letras, em 2 tomos, que é essa aqui. Eu não paguei tão caro assim nela, porque eu comprei em alguma promoção aí com descontos escandalosos. Mas é aquilo, né? Como o livro é caro, o preço de capa dele é alto, mesmo com os descontos, não sai nenhuma bagatela. Quanto ao livro mais barato, é relativo, porque eu compro muito livro em sebo. Então, é meio difícil eu comprar um livro, por exemplo, que custa R$10 no sebo, se o novo custar 18, porque é uma diferença pequena, né? Percebam, eu faço um cálculo assim de quanto vale aquele desconto para ser um livro usado ou não. Em termos absolutos, o livro mais barato mesmo que eu tenho aqui na estante é este aqui, O Grande Mentecapto, do Fernando Sabino, pelo qual eu paguei R$5. Só que veja, eu comprei ele usado e o preço de capa dele não é tão alto assim. Por isso que eu considero que o melhor negócio da minha estante é este aqui, o 23 livros de poesia, Nova Reunião, do Carlos Drummond de Andrade, pelo qual eu paguei novo R$ 9,90. Então veja, é o dobro do preço daquele ali, mas esse aqui é muito mais vantajoso, porque o preço de capa dele é R$ 169,90, ou seja, eu tive um desconto de R$160 na compra de um livro novo. A segunda pergunta é: Ira, com qual autor você tem uma relação de amor e ódio? Bem, com alguns. Mas eu escolhi aqui a Helena Ferrante e trouxe para ilustrar sua tetralogia napolitana. Uma história que eu passei mais de um ano lendo, literalmente, né? São, obviamente, 4 volumes. E assim, eu adoro a forma como ela escreve, eu adoro como ela cria os personagens dela. Se eu sinto tanta raiva das atitudes da Lila e da Lenu, é porque elas foram muito bem feitas, elas foram bem escritas. Mas eu detesto o enredo desses livros, eu detesto o quanto elas são dependentes da opinião dos outros e o quanto ser um casal para elas é muito importante. Então elas fazem coisas horrorosas em troca de migalhas, de atenção, de um amor aí não correspondido e de alguém que não tá nem aí para brincar com os sentimentos delas. Então, eu não gosto de livros focados em formação de casal, e basicamente elas passam 3 dos 4 livros às voltas com a vida amorosa. Acontecem outras coisas também, mas a vida amorosa tem um peso muito grande. Então, isso me faz não gostar do enredo desses livros, mas ainda assim, insistir na leitura, não abandonar a tetralogia pelo meio, porque eu gosto da narrativa da autora. A terceira é Gula, um livro que você devorou sem vergonha alguma. Gente, vários. Sempre que eu posso pegar um livro e ler do começo ao fim numa sentada só, eu leio. Só que isso tem acontecido com cada vez menos frequência, né? Eu tô sempre lendo alguns livros ao mesmo tempo, mas dificilmente algum me prende assim para que eu fique nele por muito tempo. Mas eu gosto de um caso que eu tenho de 2020, com este livro aqui, Nova Jaguaruara, do Mauro Lopes. Em 2020, me deu uma louca, assim, que eu pensei, eu vou sair da minha zona de conforto. Um parêntese aqui, gente. Qual zona de conforto? Porque se vocês repararem bem, eu leio humor, eu leio clássico, eu leio contemporâneo, eu leio uns livros meio diferentes, eu leio
de tudo quase, né? Então a minha zona de conforto é grande demais até. Mas ainda assim, eu queria expandir ainda mais e ler, por exemplo, terror, que é algo que eu não costumo ler, porque eu sou muito medrosa, eu me impressiono com as cenas. Tá aí uma das razões pelas quais eu nunca havia lido Stephen King. E eis que essa pessoa medrosa, impressionável, decidiu ler o Nova Jaguaruara antes de dormir. Olha que ideia inteligente, não é mesmo? Enfim, aí aconteceram duas coisas. Primeiro, o livro começa como um suspense, então ele realmente prende a atenção do leitor e eu precisava saber por que é que aconteciam as coisas que aconteciam naquele lugar. Mas ele também vai ficando cada vez mais sinistro. Lá pelas 3 da manhã, eu estava tão envolvida com a história e eu estava com tanto medo do livro também que eu já não tinha mais sono, sabe? Eu precisava saber o que acontecia com aquilo ali. E eu acho que se eu tivesse parado de ler esse livro para tentar dar um cochilo, para tentar dormir um pouquinho, eu não teria conseguido, porque eu estava apavorada com a história. E para quem gosta de horror, para quem tem costume, nem deve ser um livro tão assustador assim, tá? Então, se você gosta de horror, não vai com muita sede ao pote, não, é porque a leitura aqui é que é impressionável. A quarta pergunta, preguiça. Que livro você tem negligenciado devido à preguiça? E aqui a minha resposta também tem muito a ver com esse surto de 2020 de querer ler coisas diferentes. Onde é que eu estava com a cabeça quando eu comprei um livro da Jojo Moyes? Veja só, eu não tenho nada contra ela, parece ser uma pessoa até bastante simpática. É uma escritora que tem um fã-clube muito grande, as pessoas realmente admiram a escrita dela. Mas o foco dela são histórias mais amorosas ou de jovens. Então é um público mais jovem adulto mesmo que acaba consumindo os livros dela, que não tem nada a ver com o que eu gosto de ler. Dizem que esse livro aqui é diferente, né, que é uma ficção histórica e ela se baseou em algumas mulheres reais para escrever, mas ainda assim, gente, eu olho para esse livro e eu penso, por que, Renata? Por que você fez isso? Cada vez que eu tiro esse livro para ler, eu coloco aqui na minha mesinha de cabeceira, eu enrolo, não leio, guardo de novo. E nessas aí eu já fiz menção, assim, de ler esse livro umas 5 ou 6 vezes, sabe? Por 5 ou 6 vezes ele voltou para a estante, então estamos aí negligenciando, como disse a Teg. A próxima pergunta é: orgulho, que livro você mais tem orgulho de ter lido? Olha, não é nem de ter lido, é de ter pelo menos entendido um pouco da história, ou melhor, ter entendido o que há para ser entendido nesse livro, que é O Som e a Fúria, do William Faulkner. É o livro mais difícil que eu já li, por isso essa sensação de orgulho, essa felicidade por ter concluído a leitura, porque o começo dele, especialmente, é muito complicado, a gente lê e não entende muito bem o que está acontecendo ali, então ele exige uma certa perseverança, mas eu li há alguns anos, amei esse livro, acabou se tornando um dos meus favoritos da vida, e agora estou relendo, e eu fiquei bastante feliz até agora nessa releitura, porque eu realmente me lembrava bastante do livro, e eu entendi mais alguns outros pontos que haviam ficado meio confusos para mim nas leituras anteriores. Sexta pergunta é: luxúria. Que atributos você acha mais atraentes em personagens femininos e masculinos? Olha, não só em personagens literários, mas também na vida. Inteligência, bom humor e retidão de caráter são inegociáveis. Maus momentos e bons momentos todos nós temos, mas aquela pessoa que está sempre de mal com a vida, que só vê motivos para reclamar, que nunca está satisfeita com nada, que se recusa até a sair de algumas situações que estão em seu poder administrar, me incomodam demais. Então eu começo a achar a pessoa até feia, de tão desagradável que eu acho essa companhia. Por outro lado, as pessoas que são mais bem-humoradas, mais animadas, e em especial aquelas que sabem aliar a inteligência com o bom humor e tem aquele senso de humor mais crítico, mais sagaz, me interessam bastante. Então é algo que realmente me chama muito a atenção na literatura e na vida real. E a retidão de caráter, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, ninguém merece cafajeste e esse tipinho aí nunca me interessou. E aí eu fiquei pensando um tempão sobre qual personagem eu poderia trazer aqui para ilustrar essas características. E eu cheguei à conclusão de que é Orlando. Uma excelente representação de tudo isso que eu disse. Orlando é um dos personagens mais interessantes da literatura, eu já falei sobre esse livro aqui esse ano, vou deixar o link aqui caso você não tenha visto. E embora no começo do livro o Orlando seja meio bobinho, assim, porque ele é muito jovem, ele é muito imaturo, com o passar do tempo ele vai amadurecendo
e é tremendamente inteligente, sabe usar a inteligência dele para si e também em algumas outras situações em favor das outras pessoas. Então acho que Orlando se encaixa bem aqui nessa descrição. E além de todas essas características, Orlando ainda era muito bonito e muito rico. Olha que beleza, né? Que perfeição. A 7ª pergunta: inveja. Que livro você gostaria de receber de presente? Bem, todos da minha lista de desejos, que por sinal eu nunca postei aqui no canal, né? Eu acho que em nenhum vídeo eu deixei a minha lista de desejos da Amazon. Vou deixar agora por curiosidade. Mas falando sério, existem 2 edições esgotadas que hoje em dia são caríssimas e que me interessam profundamente. Uma delas é A Morte de Virgílio, do Herman Broch. Não existe nenhuma notícia de republicação dessa obra, não tenho esperanças a respeito. Da última vez que eu vi esse livro na estante virtual, ele estava em torno de 400, 500 reais. Se ainda estiver disponível, eu vou deixar o print da tela aqui para vocês verem. Eu sou apaixonada pela história, eu vi umas 3 resenhas sobre esse livro, fiquei louca para ler e, enfim, cadê, né? Não tem. Saiu de catálogo. E no sebo custa caríssimo. E existe uma outra obra também, que essa sim eu tenho alguma expectativa de que venha a ser publicada, que é a tetralogia José e seus Irmãos, do Thomas Mann. Por que eu tenho perspectivas de que ela venha a ser publicada? Porque essa edição que está esgotada era, se eu não me engano, da Nova Fronteira ou do Círculo do Livro. E quem hoje detém os direitos autorais do Mann aqui no Brasil é a Companhia das Letras, que vem, ano a ano, lançando algumas novas edições, novas traduções das obras dele. Então, espero eu que esta, eventualmente, venha a ser traduzida e republicada. É uma obra grande, uma obra de peso, né? São 4 volumes, são 4 calhamacinhos, mas eu tenho bastante vontade de ler. E agora eu é que te pergunto, qual é o livro que você tem muita vontade de ler, mas que, assim, digamos que o preço dele é um bocado proibitivo? Coloca aqui nos comentários, por favor, que eu vou gostar de saber. Bem, essas foram as minhas 7 respostas. Dos canais que eu sigo e que gostam de responder tag, a Mônica já marcou a maior parte deles. Eu vou marcar aqui o Rebu Literário, que é um canal do Cláudio e do Rômulo. Eles têm um estilo mais irreverente, mais divertido em alguns vídeos. Eles mesclam, na verdade, né, algumas resenhas com os vídeos mais descontraídos. É um canal muito legal. Vou deixar o link para o canal deles aqui também. E caso você tenha canal e goste de responder tags e queira se manifestar aqui, deixa aqui também, que aí no próximo vídeo que eu fizer tag eu te marco também. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!